Hoje vamos fazer mais um ABC do TDAH. E hoje com um tema bastante intrigante e que algumas pessoas têm me questionado aí nas redes sociais, porque saiu um estudo recente, né, relacionando aí o diabetes com o TDAH, né, mostrando aí que as crianças e adultos que têm o TDAH têm um índice, né, aumentado, tem uma propensão maior de vir a desenvolver o diabetes. Então, você que está chegando aí, né, já conta aí para mim se existe, né, alguma relação aí também na sua casa com relação ao diabetes. E aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, né, já se inscreve aí, mesmo se você também tá pelo Facebook, Instagram, enfim. Compartilha também esse vídeo, né, com quem você acredita aí que vai ajudar e já curte, né, dá o seu like aí que ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais gente. Eu acredito, né, que essa aula de hoje, o conteúdo vai ser bastante esclarecedor. Então, vamos lá. O que aconteceu, né? Essas pesquisas, elas chegaram, então, à conclusão que os adultos, foram feitos com adultos, tá? Que tem aí o TDAH, enfrentam um risco significativo, né? Mais aumentado de desenvolver o diabetes, né? E esse estudo, ele foi publicado, primeiramente, no Journal of Diabetes, né? Jornal do Diabetes aí, lá dos Estados Unidos, no ano passado. E ele chegou à conclusão que as pessoas que têm o TDAH, os adultos que têm o TDAH, eles têm 50% mais probabilidade de ter o diabetes, tá? 50%, né? Metade aí da probabilidade, vamos dizer assim. E esse estudo sofreu uma revisão, né? Que foi feito pelos pesquisadores, né? No National Health Interview Survey, né? Então, eles fizeram uma revisão bibliográfica desde 2007 até 2012, mais ou menos. E aí eles chegaram, então, a essa conclusão. A idade aí que foi avaliada foi entre 20 e 79 anos, e a gente sabe, né, tradicionalmente, que o diabetes, ele acomete mais os adultos do que as crianças, porque o diabetes, ele é uma doença metabólica, né, então existe uma falha no metabolismo, e essa falha no metabolismo, ela é ocasionada por uma alimentação ruim, né, uma alimentação inadequada, que acaba levando esse órgão, né, o pâncreas da pessoa, a não funcionar corretamente. Então, esse pâncreas, ele é sobrecarregado por muitos anos, até que ele não aguenta mais e ele começa a falhar, né? Então, aí se instala o diabetes e esse órgão pode vir até mesmo a falência, que é o caso aí, né, de muitas pessoas que usam até a própria insulina. Mas olha só, quando a gente fala, né, de uma criança que tem o TDAH, eles chegaram à conclusão, porque o estudo foi feito de 20 a 79 anos, né? Outro estudo que foi feito com crianças revelou que ele tem 4 vezes mais chances, né, de desenvolver o diabetes, e aí pode ser na fase da infância ainda ou na fase adulta, tá? Então, chegou-se à conclusão que as pessoas que têm o TDAH, elas desenvolvem com mais facilidade o diabetes. Só que essas pesquisas não mostram o porquê isso acontece, né? Não mostram o porquê isso acontece e nem era o intuito da própria pesquisa. Só que assim, a gente, aqui no canal, principalmente se você acompanha o canal e se você tem já uma noção de o quanto a alimentação influencia no TDAH, talvez você vai entender com mais facilidade o que eu vou te dizer agora. Mas, de fato, gente, a alimentação, ela tem uma influência no nosso organismo, não só para quem tem o TDAH, mas todo mundo, né? Pensa comigo, da onde você extrai a energia para fazer tudo que você faz aí no seu dia a dia, para executar tanto as funções, né, motoras quanto cognitivas, tudo é da alimentação. Através da alimentação, a gente consegue as vitaminas, os minerais, as proteínas e blá, 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 blá. Tudo que a gente precisa, né, para que o nosso corpo funcione corretamente. Tanto a alimentação influencia para que a gente tenha um organismo, né, que funcione saudavelmente, quanto ela influencia para que a gente desenvolva doenças. Doenças de várias ordens, doenças metabólicas, como é o próprio diabetes,
doenças até mesmo mentais, né? Doenças comportamentais, como é o caso do TDAH. Mas olha lá, o que leva, né? Qual alimentação, Ale, que leva ao aparecimento aí do diabetes? E aí eu preciso que você entenda só mais um ponto antes de eu te falar sobre isso. Toda doença que a gente desenvolve, existe uma predisposição genética, né? Então, existe lá no seu DNA um marcador falando, olha, essa pessoa pode vir a desenvolver o diabetes. Se não estiver falando isso no seu DNA, você pode tuchar de açúcar a vida inteira, você não vai desenvolver o diabetes, né? Só que como a gente não sabe o que está escrito e o que não está no nosso DNA, o ideal é que a gente sempre previna, né? Que a gente sempre previna todas as doenças. E como que a gente previne todas as doenças? Tendo uma alimentação mais natural possível. Eu gosto de falar natural em vez de saudável, porque hoje em dia é tão banalizado, né? O conceito de saudável. Muitas comidas que a gente come hoje em dia, a gente acha que é saudável, mas não é. Ah, mas Ale, tô fazendo em casa, né? O pãozinho que eu como eu faço em casa. O macarrão eu faço em casa, não é saudável, né? Então, quanto mais natural possível, pega da terra, pega lá do pé, né? Então, aí é natural. A terra produziu, é natural. Aquilo que a gente faz com as nossas próprias mãos aí, nem sempre é tão natural assim. A gente já vai entrar em um pouquinho mais de detalhes sobre isso, mas eu preciso que você entenda, então, o seguinte. Foi uma alimentação, provavelmente, muito rica em carboidratos, né? E em açúcares também, porque o carboidrato, no final das contas, ele vira açúcar no sangue, né? Mas muitas vezes a gente não consome só o carboidrato, a gente consome o próprio açúcar, o que é pior ainda. E aí o que acontece? Toda vez que eu como lá um pãozinho, por exemplo, né, que é um carboidrato simples, que a gente chama de carboidrato simples. Por que simples? Porque ele é um carboidrato que muito rápido ele vai virar açúcar no sangue, né? Então a gente chama ele de simples. Quando a gente consome então os carboidratos ou os açúcares, né? Um leite com chocolate, por exemplo, né? Um Toddy aí da vida, ou um salgadinho, ou um bombom, ou um pãozinho. Se eu como isso sozinho, isso me dá um pico. E esse pico, tudo que é muito excessivo, né, no nosso organismo é prejudicial, porque ele vai gerar uma carga de trabalho ali mesmo, para que ele consiga se livrar, né, de toda aquela glicose que está rolando por ali, ele vai ter uma carga muito grande de trabalho naquele momento, mas o carboidrato, como ele é simples, facilmente ele é quebrado. Então, é um trabalho muito intenso no início, e aí, rapidinho, né, o nosso organismo consegue quebrar esse carboidrato simples, esse açúcar, tudo isso vira energia ou gordura, né? Ou gordura, a glicose que a gente não utiliza, vai virar gordura, principalmente na parte abdominal aí, né? E aí, o que acontece? Quando eu tenho, então, essa metabolização, eu tenho uma energia muito grande naquele momento, tanto que quando você come um carboidrato, você fica mais desperto naquele momento, e se é uma criança, a gente vai perceber um aumento da agitação dessa criança, só que logo isso cessa, né? Vem o contrário, é como se fosse um efeito rebote, porque consumiu tudo, né? Não tinha nada para prender aquela energia ali no seu organismo, não tinha nenhuma fibra, nenhuma proteína para retardar a absorção disso. Então, consumiu-se tudo muito rapidamente, logo vem um efeito rebote, uma letargia, né? Por isso que a gente não aconselha, como a gente está, né, no contexto do TDAH aqui, a gente não aconselha, por exemplo, antes do estudo, a criança comer carboidrato. Né? Por quê? Porque vai dar um pico de energia e em seguida vai estar aquele sono, aquela moleza, e isso é muito rápido de acontecer, né? Então, esse estresse, essa carga que a gente provoca aí no nosso pâncreas, no nosso fígado, para poder processar tudo isso, com o tempo, a gente vai realmente prejudicando o funcionamento desse organismo. E olha só que curioso, né? As crianças que têm o TDAH, elas normalmente têm uma disfunção alimentar, alguma disfunção alimentar. Ou são crianças que têm uma restrição, elas não querem comer as verduras, os legumes, né, as frutas, elas têm uma propensão maior
para o carboidrato, para o doce, para o leite lá com chocolate, né? Ou elas têm também algumas alergias alimentares, ou elas têm compulsões. Tenta aproximar isso o mais possível do natural. Mais frutas, mais verduras, mais legumes, né? Preciso ter mais coisas saudáveis. E claro, de vez em quando a gente pode aí abrir uma exceção, né? Se for a nível de exceção, se não vai sobrecarregar o nosso organismo, não vai trazer aí nenhum prejuízo. Mas quando a gente dá essas cargas, né, isso é extremamente prejudicial para o próprio TDAH e isso vai gerando um estresse no nosso pâncreas que pode vir a desenvolver o diabetes. Então, assim, são estudos estatísticos, mas é muito fácil a gente entender o porquê que isso acontece. Porque, em geral, crianças com TDAH comem muito carboidrato, comem muito açúcar. Né? O que a gente sempre deve pensar, então? Falar, Lê, mas não posso comer carboidrato nunca mais na vida? Né? Não, não é que não pode comer carboidrato nunca mais na vida, mas existem algumas maneiras melhores da gente consumir esse carboidrato. Né? Então, assim, se você vai oferecer, por exemplo, um pãozinho para o seu filho, oferece junto com uma fibra, junto com uma proteína, né? Coloca lá, faz um lanche para ele, coloca lá um ovo ou uma sardinha, né? Ou um atum, coloca um alface ali no meio, ou faz uma pasta de algum grão, né? Uma pasta de grão de bico, por exemplo. Coloca, enriquece, né? Esse carboidrato para que ele não fique tão simples, para que ele vire, para que ele seja absorvido pelo organismo dessa criança com mais lentidão. A gente não vai gerar esses picos, ele vai ser absorvido, então, mais gradualmente.